queridos! Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Bom, mais uma receitinha, né? Seguindo aí nosso tema falando sobre cozinha afetiva, né? Então são receitas, né, que nos remetem a algo, que nos trazem alguma lembrança, né? E fáceis do dia a dia pra gente ir fazendo em casa, tá bom? Hoje eu trouxe aqui um lanchinho que dá pra usar como lanchinho da tarde, dá pra usar como café da manhã, lanchinho à noitinha, né? Um sábado à tarde, um domingo à tarde que não quer fazer uma coisa mais elaborada, né? Que é um enroladinho de salsicha. Também dá pra fazer com presunto e queijo, né? Ou com o que quiser, mas hoje eu vou fazer com salsicha, tá bom? Então nós vamos precisar na nossa receita de 600 gramas de farinha de trigo, vamos precisar de uma xícara de leite, um ovo, uma colherzinha pequena de sal e uma colher de sopa, né, que é a colher grande, de açúcar, tá bom? E aí um sachêzinho de fermento biológico seco para pão. Ai, prof, eu gosto de fazer com fermento fresco. E aí, então se for com fermento fresco, são 30 gramas de fermento fresco, tá bom? Se não, um sachêzinho do fermento seco, tá bom? Então, primeiramente, depois, quando a gente fizer tudo, já enrolar, deixar fermentar tudo, na hora de assar, nós vamos precisar de um ovo e um pouquinho de água para misturar e pincelar em cima, tá bom? Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é misturar os ingredientes secos, que é a farinha, o açúcar, o sal e o fermento. E depois a gente vai, né, abrir aquele buraquinho aqui no meio, fazer o vulcãozinho e colocar o ovo e depois o leite, certo? A salsicha, eu gosto de cortar, né, uma salsicha eu corto ela em 3, certo? Então, eu pego uma salsicha, corto em 3, aqui tem várias, a gente vai ver daqui a pouquinho quanto vai render essa receita. Mas eu acho que em torno de uns 20 e pouquinhos enroladinhos ela rende, tá bom? Fica muito gostoso, é prático de fazer, depois é prático de armazenar e muito gostoso pra gente comer, né? Então, vamos lá! Ingredientes secos já misturados, né? Aqui a farinha, o açúcar, o sal e o fermento. Já misturei bem aqui. Agora eu vou abrir aqui o meio, ó. Coloca pro lado a farinha, a nossa mistura. Vou colocar o ovo e aí a gente vai fazendo o redemoinho, né? Pega o dedinho indicador e aí vai misturando o ovo com a farinha. Ovo misturado, agora nós vamos colocar o leite. Eu nunca gosto de colocar o leite de uma vez. Eu coloco um pouco, eu misturo e aí, né, a gente vai incorporando na massa. Uma boa incorporada, eu coloco o restante do leite. Sempre eu gosto de colocar os líquidos no meio da massa e aí vai misturando. Outra dica, né, bacana, que eu sempre falo para vocês lá na PAI. Uma mão deixar limpa, né, para segurar o bol, para ir mexendo com as coisas, né, um pouquinho de farinha aqui no pote para depois, né, colocar na mesa para poder sovar, certo? Então agora a gente vai sovar essa massa. Já colocamos todos os ingredientes da massa, vamos incorporar ela bem aqui.
vou tomar o tempo todo de vocês. Vou sovar aqui, né, a massa e já volto para mostrar para vocês como fica. Esse é o momento, né, de força aí, exercitar os braços para poder sovar a massa, certinho? Enquanto eu tava misturando tudo, eu vi que uma xícara ficou um pouco pesada a massa. Eu coloquei mais uma xícara de leite, tá bom? Então agora vamos lá sovar para essa massa ficar bem macia, bem gostosa. Bom, já sovei a minha massa aqui, ó, meia horinha sovando, né? Tá bem macia, bem fofinha. E aí, né, já resgatei aqui toda a farinha que estava na mesa. Minha mesa tá limpinha, então eu posso resgatar toda a farinha. E agora, ó, aquele bol que a gente, né, começou a mistura da massa, ó, eu vou bolear, fazer uma bolinha com a minha massa. E aí eu vou colocar ela aqui dentro. A gente vai levar para crescer, né? Eu vou pegar aqui um saquinho, aqueles saquinhos que geralmente a gente coloca legumes, essas coisas. Pode ser saquinho de mercado também, desde que esteja bem higienizado, bem limpinho. Abrir e agora eu vou colocar aqui, ó, grudadinho na massa. Ó. Né? Como tá meio friozinho esses dias, o que eu gosto de fazer? Né? Dia quente é melhor para a massa crescer, né? Para fermentar. Mas como tá meio friozinho, o que eu gosto de fazer? Um truque que eu uso muito na paia. Esquento o forno, né? Aqueço o forno. Quando ele estiver bem quente, eu desligo. E aí eu coloco, né, a massa do pão para crescer lá dentro. O plástico incentiva, né, para ficar bem quentinho e a nossa massa vai crescer, certo? É muito bacana, né, fazer essas receitas com massa, né, seja pão, seja salgado, né, porque é uma receita que trabalha muito estímulo, né, trabalha o estímulo com os braços, com as mãos. É uma receita que eu gosto muito de fazer, né, esses tipos de receita com massa que precisa sovar, porque a gente consegue atingir todos os alunos, todos os atendidos, né, sejam eles cadeirantes, sejam eles com mobilidade reduzida, com boa funcionalidade, né, todos conseguem. O que eu sempre fazia lá na PAI, né, com os cadeirantes? Mas meu filho não tem nenhum estímulo, ele não consegue sozinho. Pega um pedaço da massa e aí você vai lá na mão dele, né? Coloca na mão, coloca a sua mão por cima, vai estimular os dedos. Ai, prof, ele não vai comer esse salgado. Deixa ele cheirar a massa. Quando ficar pronto, deixa ele cheirar esse alimento pronto. Deixa ele ver, né? Então, esse estímulo com a massa, né, de apertar, de sentir a textura, dá para fazer desde o início, na hora da mistura. O que eu fazia? As turmas que tinham cadeirantes, né, que tem cadeirantes, com baixa funcionalidade, com alta funcionalidade, né, das mãos, do corpo, eu fazia duas massas, uma para estímulo e outra, né, para a gente fazer mesmo a nossa receita. E aí a gente ia trabalhando essa mistura dos ingredientes, sentir a diferença da textura da farinha de trigo, do fermento, depois a mistura deles juntos, né? Porque quando a gente mistura, a gente consegue sentir que é diferente a textura do fermento, ele é meio granulado, a farinha ela é bem fininha, bem fofinha, o açúcar também é diferente, o sal é diferente. Quando nós colocamos o ovo, a textura muda ali, você colocar o ovo, misturar, quando coloca o leite, e assim por diante até ter a massa totalmente misturada, né, sovada ali, a diferença da textura da massa na hora que a gente começa a sovar para quando ela fica pronta já para ir fermentar. Então, esses processos são bacanas de trabalhar com eles, né, de colocá-los para perceber, né, essas diferenças, tanto dos ingredientes sozinhos, quando eles se misturam, quando a massa começa a ser sovada,
quando ela chega no ponto final de sova para ir fermentar, quando ela termina de fermentar, qual é a textura, o tamanho, né? Aumenta o tamanho. Então, porque são os gases carbônicos, né, que é o gás carbônico que se desenvolve ali dentro dela, né? Então, é interessante durante, né, esse preparo, colocar eles para perceber essas diferenças, né? O que vai acontecendo no decorrer da produção com aqueles ingredientes até formar uma massa. Até, né, depois, né, quando a gente vai abrir a massa, vai cortar e fazer o enroladinho, né? Então, esses processos é que a gente tem que ir se atentando e chamando a atenção deles para eles, né? Então, vou colocar minha massa para crescer 30, 40 minutos, 1 hora, se vocês estiverem com bastante tempo, né? Deixar ela crescer bem para nós depois, né, abrirmos ela e fazermos já o enroladinho e assar, tá bem? Já volto com a minha massa, né, crescida, fermentada, né, pra gente continuar a receita. Gente, nem meia hora crescendo e olha só que maravilha de massa. Olha o tamanho que ficou. Ai, dava um orgulho tão grande, né, lá na Pai, quando a gente colocava a massa para crescer, ela ficava bonitona assim. Vocês, né, arrasavam nas massas. Era uma massa mais incrível que a outra. Bom, vamos lá. Tirar ela aqui. Bem fofinha. Lógico que quando a gente pega a massa, né, ela vai perder todo esse ar, mas ela vai continuar grande e fofinha. Agora, o que nós vamos fazer é abrir essa massa para a gente cortar, né, os retângulozinhos para poder, né, fazer os nossos enroladinhos, certo? Que massa enorme e maravilhosa. A gente tem certeza do sucesso de uma massa quando a gente coloca ela para crescer e ela super desenvolve na fermentação, e quando a gente vai abrir ela e ela continua, né, elástica, macia e abre bem, certo? Então aqui já abri bem a nossa massa, né? Ó como ficou enorme, vai render bastante. E aí agora a gente vai cortar. Nós vamos fazer, ó, retângulos. Já cortamos a massa e agora a gente vai fazer o enroladinho, né? Então aqui, deixa eu colocar pra cá pra vocês verem melhor. Aqui, né, tá o meu retângulozinho de massa. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar a salsicha, colocar aqui, ó, na pontinha e vir enrolando. Enrola bem, enrola. Se quiser, pode fechar, ou se não quiser, pode deixar aberto, né? Se quiser fazer a salsicha saindo. Eu gosto de fechar porque na hora de assar ele vai abrir um pouquinho. Né? Então aqui a gente vem, ó, dedinho de pinça, vem, né, juntando a massa para ele não abrir. E a gente juntou bem, prontinho, ó. Modela aqui na mão. Essa foi uma receita que nós fizemos muitas vezes na APAE ano passado, né? Galerinha do educacional, foram só algumas turmas, né? Porque ano passado nem todas as turmas tinham aula de culinária, né? Mas o restante, ó, galerinha social, todos fizeram essa receitinha de enroladinha de salsicha. Então aqui, a gente vai deixando aqui,
né? E vamos fazendo todos eles, certinho? Retângulo de massa, coloca a salsicha, enrola, ó, coloca a salsicha aqui na ponta, vem, enrola, enrolou, junta as pontinhas aqui, junta aqui e junta aqui, ó, no encontro da massa também, para não abrir quando assar, certo? Juntou tudo, ó, vem aqui na mão, dando uma apertadinha, ó, uma mão aqui nas pontas e a outra vai rodando o enroladinho para modelar, certo? Então, bora lá! Bem, é importante lembrar que essa parte aqui que a gente fechou, ela tem que ficar para baixo na forma para não abrir, tá bom? Então eu já coloquei aqui todos eles numa forma forrada com papel manteiga, pode ser untada com óleo ou então com margarina e farinha, óleo e farinha, como vocês preferirem. Mas só pincelar com óleo ou passar com o guardanapo óleo já tá bom. Então coloquei aqui todos os enroladinhos e agora eu vou pincelar com... Eu coloquei um ovo e um dedinho, pega um copo e mede um dedinho de água, tá bom? E aí a gente vai pincelar todos eles. Prontinho. Agora vai pro forno, 30 a 40 minutinhos no forno já pré-aquecido. Gente, é importante, né, não esquecer de deixar um espacinho entre eles, por conta que eles vão crescer. Alguns vocês já podem ver que estão bem grandes, por conta que já começou a fermentação, né, a segunda fermentação. Então, coloquei tudo aqui, né, com um espacinho entre eles, pincelei. Vai pro forno, 30 a 40 minutinhos, a gente já vê o resultado. Olá, voltei pessoal. Então, 40 minutinhos de forno e olha só que belezuras. Olha só como ficaram lindos. E cresceram, né? Vocês podem ver que eles cresceram bastante. E agora, né, a gente tem que ver se ficou gostosinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de ketchup, que eu gosto, né, do lanchinho com ketchup.
ficou uma delícia, né? Com a massa bem fofinha, né? Ficou crocantezinho também. O porquê de colocar um dedinho de água no ovo? Que aí ele fica crocantezinho em cima. Se vocês quiserem que fique bem molinho, só o ovo, né? Pega um ovo inteiro, bate bem com o garfo e passa por cima. Agora, se vocês quiserem que dê essa crocânciazinha, aí coloca um pouquinho de água, tá bem? Mas olha, ficou uma delícia. Uma receitinha prática, né? Não tão rápida por conta, né, que por ser massa tem que sovar bastante, mas assim, super gostosa. Aqui a gente coloca dentro, né, deixa esfriar, claro. Depois coloca dentro de um pote e vai consumindo aí durante a semana, né? Bem gostosinho, tá bom? Então fica essa sugestão de receita para essa semana. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam, que mandem as fotos, né, pra gente. E, né, que é muito importante que vocês registrem, né, os filhos, os familiares aí atendidos e alunos da APAE fazendo as receitas e compartilhe conosco, né, pra gente poder considerar, né, como atividade, tá bom? Então, eu espero, né, o retorno de vocês, espero que gostem. E um recadinho, quando vocês quiserem rever alguma receita, né, passada de outras aulas, é só entrar lá no canal, né, o canal agora ele está público, então é só colocar lá no YouTube, Ivy Souza, que vocês conseguem ver todas as receitinhas que nós já fizemos até agora, tá bem? Então, aproveitem, façam a receita, né? Tem 2 receitas especiais lá no canal, então vejam, acho que vocês vão gostar. Então, façam uma receitinha, registrem e compartilhem conosco, tá bem? Um grande abraço e até a próxima aula!